São 8h07 aqui no Manhã da Gente de hoje. Olha, os indivíduos com maior propensão para desenvolverem aí as doenças do coração são os sedentários, né? Sedentarismos, também os obesos, né? Os indivíduos com colesterol alto, né? Os diabéticos e os com histórico de doença cardíaca na família, tá, gente? Então, estes devem ter uma atenção assim redobrada, especial à saúde, evitando aí o sobrepeso e também a má alimentação, que são fatores de riscos, né? Para o desenvolvimento das doenças cardíacas, Priscila. Isso mesmo. E olha só, a maioria dessas doenças cardíacas não surgem de repente, né? Elas vão se desenvolvendo ao longo dos anos e muitas vezes sem apresentar nenhum sintoma. Algumas só são descobertas quando o indivíduo submete-se a exames, como o simples eletrocardiograma ou um teste de esforço. E hoje trouxemos o cardiologista Valério Vasconcelos, ele que é chefe do serviço de ecocardiografia do HU e médico pesquisador no INCOR. Bom dia, doutor Valério. Bom dia, doutor Valério. Seja bem-vindo Manhã da Gente. Muito obrigado, bom dia. O que seria doenças cardiovasculares, doutor Valério? As doenças cardiovasculares, elas são doenças que acometem o coração ou os vasos, né? Muitas vezes elas são decorrentes de entupimentos das artérias, né? De obstrução por placas de gordura que acontecem ao longo da vida. Muitas vezes a pessoa, por uma dieta inadequada, por um estilo de vida inadequado, essas pessoas às vezes têm pressão elevada, fumam, são estressadas, elas podem ao longo da vida formar placas de gordura nas artérias e isso pode levar ao infarto ou ataque cardíaco, como muitas vezes é conhecido. Doutor, as mulheres que tomam anticoncepcionais, elas têm maiores riscos de ter problemas cardíacos? Exatamente. O anticoncepcional, principalmente se a mulher for fumante, a gente muitas vezes usa o termo popularmente conhecido como uma bomba. É uma bomba para a mulher, que aumenta muito a chance dela ter uma doença cardíaca. Nossa. Agora, quais são os sinais que podem indicar uma pessoa que esteja com um problema cardiovascular? Por exemplo, existem sinais de dor no peito. O paciente muitas vezes se queixa de dor no peito, uma dor no pescoço, ou uma dor nas costas, ou uma dor do peito indo para o braço. Isso é muito comum. Às vezes a sensação de falta de ar, que não acontecia antes. A pessoa andava, não relatava nada e começa subitamente a ter falta de ar. Ela até às vezes diz, olha, eu não era assim, mas há umas 2 semanas eu comecei a ter falta de ar. Então isso é um dos sinais de que ela pode ter um problema cardíaco. A palpitação, a sensação de batedeira no peito, às vezes a sensação de batedeira no pescoço, isso muitas vezes pode também ser sinal de uma doença cardíaca. Às vezes o desmaio, sensação de fraqueza, isso são indícios de que a pessoa pode ter uma doença cardíaca, principalmente se a pessoa tiver fatores de risco para as doenças cardíacas. É verdade. Deixa eu só deixar o telefone de contato para quem quiser ligar, fazer sua pergunta, participar aqui pelo telefone no 3262-0404, tá? Então, quem quiser ligar, fazer sua pergunta, opa, já ligou, já tem gente na linha. Alô? Bom dia. Oi, bom dia, quem fala? Claudete. Oi, Claudete, você fala de onde? De Eu que falo bairro? do bairro das Indústrias. Opa, beijo grande aí para todo mundo do bairro das Indústrias. E qual é a sua pergunta? Não, porque eu tenho uma filha de 13 anos, aí eu fiz um eletrocardiograma terça-feira, aí o médico de lá mandou acompanhar pelo cardiologista. Só que eu queria saber, perguntar ao médico aí se no HU eu indo direto para poder ser acompanhada com ela lá, eu tenho alguma resposta, porque ela sente direto essa dor e as meninas falam muito que ela fica sem ar, de repente. Isso é prejudicando começar a saúde dela mesmo ou já é porque na família das vezes não tem gente que tem problema cardiorrespiratório? Ok. Então, as crianças hoje, elas são acometidas por problema de colesterol. A gente já detecta um nível em torno de 10% das crianças, elas acima de 2 anos já podem ter colesterol, às vezes até sem sintoma, na maioria das vezes.
E também o sobrepeso nas crianças. Hoje a gente, ao contrário de antigamente, onde a gente tinha muita desnutrição, hoje a gente já tem sobrepeso. Então o sobrepeso também muitas vezes pode ser responsável pela falta de ar nas crianças, principalmente quando essas crianças vão fazer atividade física na escola, vão fazer sua atividade recreativa, elas podem se queixar de uma sensação de falta de ar. E dor no peito também. A dor no peito na criança é muito frequente. Por problemas também, problemas de coluna também, a gente tem que estar atento a isto. Agora, o colesterol elevado, a gente encontra um percentual elevado de crianças já com colesterol elevado e também com pressão elevada. É importante ser feita uma avaliação, não só do eletrocardiograma, mas também uma avaliação de pesos, medidas da criança. Ver se ela está acima do peso, né, doutor? Se está acima do peso, Era né? isso que eu ia falar, a questão da obesidade mesmo. Se obesos têm ou terá problemas cardíacos, doutor? Aumenta muito. A obesidade, quer dizer, a criança obesa pode ser um adulto obeso. E a obesidade aumenta muito a chance de se ter doença cardíaca. Então, a gente deve combater, deve orientar para que se faça uma redução desse peso, para que se adote um estilo de vida saudável e com uma dieta mais equilibrada, onde a gente priorize mais as frutas, os legumes, a comida tipo feijão e o arroz, e evite aquilo que hoje a gente vê muito, as crianças se alimentarem de besteira, com salgadinhos, com refrigerantes, biscoitos. Enfim, tortas, enfim. Mas a nossa telespectadora, ela queria saber se no HU faz também esse tipo de exames. Faz. Lá nós temos toda a avaliação de crianças, exames, existem os pediatras, existem cardiologistas pediátricos também, e todos os exames são realizados sim lá no Hospital Universitário. Então tá aí, viu? Respondida a sua pergunta. Mais uma ligação. Alô, bom dia? Alô? Alô, bom dia. Caiu? Caiu a ligação, Will? Caiu, vamos prosseguindo aqui. Bom, gente, olha, doutor Valério foi até o Instituto do Coração e traz pra gente algumas novidades em uma entrevista sobre os avanços da cardiologia. E vamos acompanhar agora aqui no Manhã da Gente. Olha só. Estamos hoje no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e iremos entrevistar o Dr. Wilson Matias, que é professor livre-docente de cardiologia da USP e diretor do Serviço de Ecocardiografia do Instituto do Coração. Dr. Wilson, existe alguma diferença entre o eletrocardiograma e o ecocardiograma? E o senhor poderia nos detalhar um pouco mais sobre o ecocardiograma? Lógico. O eletrocardiograma, ele é uma análise da atividade elétrica do coração. O coração é um músculo que, para contrair, ele tem que ser estimulado por um estímulo elétrico que percorre uma rede de nervos no coração. E o eletrocardiograma é um traçado que nos demonstra exatamente essas variações das descargas elétricas que ocorrem a cada batimento cardíaco no coração de um indivíduo. Alterações nesses traçados podem ou não sugerir uma doença cardiovascular. Já o ecocardiograma, como o nome diz, eco, é a análise da reflexão do som nas estruturas cardíacas. Ele é um exame com base no ultrassom. O ecocardiograma foi desenvolvido na década dos anos 50 pelo Dr. Ingo Edler, que é um sueco, faleceu há pouco tempo, inclusive. E desde os anos 1950 até o momento atual, o ecocardiograma evoluiu tremendamente, desde imagens praticamente muito pouco inteligíveis para um cidadão comum, para as imagens que nós temos hoje, que são imagens bastante claras de cada uma das estruturas cardíacas. Qual a indicação do ecocardiograma? Como o ecocardiograma é um exame que mostra o coração como um todo, analisa em detalhes a sua anatomia e a sua função, a ecocardiografia tem sido utilizada praticamente para o estudo de todas as doenças cardiovasculares. Eu diria que depois do eletrocardiograma é o exame mais utilizado pelos cardiologistas no mundo todo. O coração é um órgão dinâmico e, como todo órgão dinâmico, em algumas doenças nós precisamos avaliá-lo em repouso
e durante um esforço físico, para saber se uma determinada doença cardíaca, se ela gera alterações somente quando o indivíduo faz o esforço. Um exemplo é o caso da doença arterial coronária, que é a doença mais prevalente na nossa sociedade, mata entre 25% a 30% da população no mundo todo acima de 40 anos de idade. E para que se desmascare essa doença, muitas vezes a gente precisa de fazer um exercício físico para que no exercício o coração apresente alterações que sejam detectáveis pelo ecocardiograma. O ecocardiograma substitui outros exames na cardiologia? Bem, por vezes o médico precisa de associar dados de um exame com outro. Entretanto, dentre os exames de imagem cardiovascular, pela sua disponibilidade, pelo seu preço e pela sua alta resolutibilidade diagnóstica, a ecocardiografia hoje se encontra no início da cascata de solicitação de exames pelo médico cardiologista. O paciente, obviamente, ele sempre é submetido a uma consulta cardiovascular. O primeiro exame, isso não mudou há mais de 100 anos, é o eletrocardiograma, que continua sendo o exame fundamental para o cardiologista. E o segundo exame, em geral, nesta linha de prescrição, é o ecocardiograma, porque é um exame totalmente não invasivo, não causa riscos, efeitos colaterais e não depende de radiação ionizante. É um exame totalmente inócuo que pode ser repetido inúmeras vezes. Então, por estas características e pela alta capacidade diagnóstica, a ecocardiografia ela é um dos exames mais solicitados e ele é solicitado com frequência antes de outros exames como a tomografia, como a ressonância magnética. Bom, tá aí, gente. A gente viu uma matéria super bacana. O doutor Valério pode até explicar um pouco mais sobre o que ele foi fazer lá, né? Que ele fez uma matéria muito boa aí. Explica pra gente um pouco sobre a experiência, a sua né? visita, né? Lá nessa... Ah, tem mais um VT? Tem mais um VT? Opa, daqui a pouquinho, né? Mas, doutor Valério, explica pra gente um pouquinho mais dessa sua visita aí, né? Foi muito bacana, gostei demais da sua entrevista. Nossa, você saiu muito bem, não foi? Muito bem. Muito obrigado. Na verdade, a gente fez uma avaliação lá, conjuntamente com o Dr. Wilson Matias, que é o diretor do serviço de ecocardiografia e é professor livre docente de cardiologia na USP. Então, a gente fez uma conversa onde a gente analisou um dos exames que é solicitado normalmente na cardiologia, que é o ecocardiograma, né? Nós temos o eletrocardiograma, que é o exame mais pedido na cardiologia. Em toda avaliação, em consulta cardiológica, normalmente o paciente faz um eletrocardiograma e o segundo exame solicitado é o ecocardiograma. Então, a nossa conversa com ele foi justamente sobre as indicações desse ecocardiograma e sobre as aplicações, porque hoje em dia o ecocardiograma ele é um exame que pode ser utilizado e, sobretudo, pelos grandes recursos que tem e pela possibilidade de se colocar em alguns pacientes uma melhora da função cardíaca, justamente que é apontada pelo ecocardiograma. Doutor, está em pauta, né, a questão do coração artificial, não é isso? Como é que está o andamento? Aí vai salvar muitas vidas, com toda certeza, né? Exatamente. O coração artificial está sendo realizado lá pelo setor de engenharia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E este coração artificial ele vai servir como uma ponte para aqueles pacientes que aguardam transplante cardíaco. Aqueles pacientes que estão com o coração muito deteriorado e que são pacientes ditos terminais, muitas vezes, e que aguardam o transplante cardíaco até que se chegue um novo coração para eles. Está se propondo o coração artificial que está já em testes lá no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Tá aí. Olha só, gente, muitas vezes a oração tem sido um método eficaz na cura das doenças. E o doutor Valério conversou com um médico que publicou várias obras referente a esse tema. Então, dá uma olhada nessa entrevista. Estou aqui no Instituto do Coração hoje para entrevistar o Dr. Roque Marcos Savioli, médico do Serviço de Cardiogeriatria do Instituto do Coração.
agradecer ao Dr. Roque Marcos Savioli pela entrevista concedida e começaria perguntando: Um Coração de Mulher é tema de um dos livros do senhor. Existe alguma diferença entre a doença no coração do homem e a doença no coração da mulher? Sem dúvida alguma. Hoje a gente sabe que as mulheres estão morrendo mais de doença cardiovascular do que os homens. Porque até pouco tempo atrás a gente achava que a doença do coração era uma doença de homem só. Que é apanágio do sexo masculino, ela tem infarto. E hoje a gente sabe que não. Que até a menopausa a mulher é protegida dessa doença. Mas depois da menopausa essa proteção desaparece porque os hormônios modificam. E aí a mulher começa a morrer também de infarto e começa a morrer de doença cardiovascular. E o grande problema é que as mulheres, elas não se preocupam nessa prevenção. Elas se preocupam mais com a prevenção de câncer de mama, câncer de útero, cânceres ginecológicos. E esquece que a maior causa de mortalidade feminina do mundo inteiro é a doença cardiovascular. Então por isso que eu escrevi esse livro, Um Coração de Mulher. E nele eu abordo todos esses fatores de risco para a doença do coração. Eu falo de fatores de risco psicossomáticos, que é a depressão, a ansiedade. E falo também de doenças espirituais do coração da mulher. Que eu achei interessante, por exemplo, a mulher que é a ira e o coração da mulher, sabe? A inveja e o coração da mulher. Como é que isso contribui? Que a ira, por exemplo, todo mundo acha que pessoa irada, ela explode, né? Eu vou explodir, explodo no terceiro, mas não em mim. Ao contrário. Pessoa que tem pavio curto, o risco de desenvolver doença do coração é grande também. Então, precisa ter cuidado, precisa ter temperança. Então, nesse sentido que eu abordo esse lado desses cuidados para o coração da mulher. Existe fronteira entre a ciência e a fé? E qual a importância da fé na cura das doenças? Bom, Fronteiras da Ciência e da Fé é o nome de um livro que eu escrevi e lancei em 2006. Eu vou contar a história para você, o porquê desse livro, sabe? Porque eu, como eu disse, eu comecei a me ver as situações acontecendo no meu dia a dia, ver os pacientes se curando, pacientes que têm a fé se curando, mas quando eu falo se curando, é sempre através de medicamentos, através da coisa tradicional, sabe? Quer dizer, o tratamento médico comum, mas a pessoa acreditando que o remédio vai fazer bem e tendo fé também em Deus, ou no sagrado que ela acredita. Então veja só, e por causa disso eu comecei a procurar pesquisa na literatura. E eu fiz uma revisão de 1000 artigos científicos, uma quantidade boa de artigos. E daí eu fiz uma seleção de alguns artigos e achei interessante escrever um livro para o profissional de saúde que tem essa dúvida. Então, Fronteiras da Ciência e da Fé é justamente isso. É um livro que eu mostro uma revisão de mais de 1000 artigos científicos do mundo inteiro. E lá eu mostro, comprovo realmente que existe uma relação científica entre fé e saúde. O que fazer para se ter um coração saudável? Veja só, olha, a gente para ter uma vida saudável, nós temos que atuar nas 3 dimensões do ser humano. Na dimensão física, na dimensão psíquica e na dimensão espiritual. Na dimensão física, o que fazer para você ter uma vida saudável? Exercício físico, uma dieta saudável, né? Você não fumar, todos esses detalhes que a gente sabe que vão fazer, cuidar bem do seu diabetes, não ficar gordo, fazer atividade física, tudo isso. Do ponto de vista psicológico, é importante que a gente, se você tem uma história de depressão, se você tem ansiedade, se você tem nível de estresse, tratar isso. Agora, você pode me perguntar, como é que eu vou tratar o estresse, né? Morando numa cidade que nem São Paulo, extremamente estressante. Como é que eu vou tratar o estresse de uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, né? Você encontrando soluções que sejam anti-estresse. Então, eu sempre recomendo para meus pacientes que façam exercício físico, isso ajuda muito no estresse, que tenham atitudes benemerentes, sabe? Você procurar fazer o bem, servir o próximo, isso é uma coisa extremamente boa, melhor para você do que para aquele que você está fazendo o bem. Então isso te ajuda muito, minimiza muito o estresse. E também você está cuidando da sua vida espiritual. Cuidar da sua vida espiritual é você procurar, vamos dizer, a forma que você acha mais interessante de se encontrar com o sagrado, se você acredita no sagrado. Então essas 3 dimensões é que fazem a gente ter uma vida saudável, um coração saudável e, evidentemente, uma qualidade de vida melhor, né?
milagres que a medicina não contou, né? Eu tô sabendo aqui que o doutor Valério falou que foram vendidos mais de 450 mil, é isso? Exatamente. Exemplares. E, gente, é verdade, porque assim, eu acredito muito no milagre, né? E o Senhor pode fazer milagres nas nossas vidas, basta a gente ter fé, muita fé em Deus, né? Que com certeza você pode ser curada pela fé. Tenha fé que eu tenho certeza que você vai ser curada. Se você tiver muita fé mesmo em Deus, orar bastante, conversar com Deus, pedir, né? De todo coração mesmo, aí você vai ver o milagre acontecer aí na sua vida, né? Palavras são sementes. É verdade, viu? Tem que persistir, com toda Mas certeza. ele falou também da questão de atividade física, é muito bom, né, para os problemas de coração. A parte da alimentação realmente também ajuda bastante, né, doutor? E eu queria saber o seguinte, o peso, né, também, assim, pessoas que têm diabetes, tem muito problema de coração também, muitos problemas cardíacos, pessoas com diabetes, ela tem mais probabilidade de ter? O diabético, ele tem uma chance maior de ter uma doença cardíaca e muitas vezes até o diabético, ele pode ter um infarto até sem dor, né? O infarto se caracteriza por ser um quadro de dor forte, uma dor mais de 30 minutos no peito ou no centro do peito, indo para os braços ou indo para o pescoço. Então, muitas vezes essa dor associada à palidez, sudorese, a pessoa fica pálido, fica suando frio, fica com a sensação de que vai desmaiar. Isso aí a pessoa pode estar diante de um infarto. Mas o diabético muitas vezes não tem esses sintomas como esse. Então, o diabético muitas vezes ele tem uma sensação apenas de mal-estar, como se ele tivesse uma indigestão. Então, isso às vezes pode ser sinal de que ele pode estar tendo um infarto. Às vezes ele até infarta num passado, não soube que infartou e durante uma realização de um exame de rotina é detectado um infarto. Por quê? Porque a chance do diabético ter infarto é muito maior do que aquele que não tem diabetes. Ok. Opa, telefone, gente. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Paula, Oi, Paula. Fala de onde? de Mangabeira 7. Opa, um beijo grande pro pessoal de Mangabeira, todinha aí, né? Porque é grande Mangabeira, a cidade. Mas qual é a sua pergunta? Há poucos dias eu tive um problema de saúde e fui pro médico e constatou que eu tenho um problema de arritmia. Aí eu gostaria de saber com o doutor se tem cura e, assim, por a causa. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar essa pergunta, porque tá mais uma pessoa na linha, não é isso? Vai lá. Vamos lá, alô, bom dia. Bom dia. Baixa um pouquinho o retorno aí da sua TV. Alô, bom dia. Bom dia. Oi. Você baixa um pouquinho o retorno da sua TV, por favor? Abaixei. Pronto, com quem eu falo? É com Josélia de Bahia. Coisa boa, bem-vinda, mãe da gente. Beijo, pessoal de Bahia. Beijo aí pra todo mundo de Bahia. Tá, Sua dúvida, obrigada. Josélia? Não. Eu quero tirar uma dúvida, porque eu tenho um problema no coração, sabe? Que meus batimentos, ele bate com falha. Aí eu queria saber se tem algum risco, assim, de alguma coisa assim mais grave. Ok. E também, meu menino, ele bateu um eco e deu que ele tem um bloqueio na veia. Aí eu queria saber também se corria algum risco assim para ele, para mim poder falar com o médico assim acompanhado, sabe? Para ele e para mim. Ok, Eu ok. tenho, viu? Ok. Tá bom, obrigada. Obrigada, doutor. Primeiro, a nossa telespectadora perguntou porque ela tinha arritmia, né? E a outra porque tem uma falha no coração. Responde pra gente. Exatamente. A questão da arritmia. A arritmia, existem as arritmias benignas e as arritmias malignas. As arritmias benignas, o que é que são? São arritmias que acometem muitas vezes pessoas jovens, pessoas que vivem com muito estresse, pessoas que estão com peso além do normal, que não fazem atividade física. Então essas pessoas, elas podem ter a sensação das batidas do coração. Muitas vezes a gente não está percebendo que o nosso coração está batendo. Acelerado, né? Então, exatamente. Então ela começa a perceber no pescoço, ou às vezes até no próprio peito, aquela sensação de batedeira no peito,
E são pessoas jovens que não têm nenhum problema, que após a avaliação com o cardiologista, após realização de exames, percebem apenas algumas arritmias. Essas, muitas vezes, se você afasta as doenças graves, porque você faz alguns exames, como, por exemplo, um ecocardiograma. Se o coração for normal, a gente muitas vezes denomina essa arritmia de benigna. E aí a gente tenta corrigir o fator que está causando essa arritmia. Então, pede para a pessoa diminuir o peso, pede para a pessoa fazer uma atividade física, pede para gerenciar o estresse. Porque o estresse não tem como você tirar o estresse, mas você tem como ensinar, controlar através de técnicas de respiração, a pessoa aprendendo a respirar melhor, através de procurar entender e se organizar a ponto de que aquele estresse não seja o fator causador da arritmia. Então, é importante isso. Quanto à segunda pergunta do ecocardiograma, a gente muitas vezes pode encontrar, como ela falou, um bloqueio. Esse bloqueio pode ser o quê? Um bloqueio na válvula cardíaca, um estreitamento nesta válvula cardíaca, e aí tem que se saber se a pessoa não teve febre reumática no passado, se não tinha dor na garganta, que é a responsável por causar este tipo de bloqueio, um estreitamento na válvula mitral. Priscila, eu quero saber uma coisa, porque assim, minha mãe, ela é hipertensa, né? A minha também. E eu queria saber um pouquinho sobre quem é uma pessoa que é hipertensa. Essa pessoa, ela não pode esquecer remédio de jeito nenhum, porque às vezes quando esquece a pressão sobe, né? Explica pra gente um pouquinho sobre a questão da hipertensão, né? E principalmente não pode se estressar. Se estressar e tudo mais. Não pode, mas não tem jeito, é incrível. Né, Pri? Exatamente, a hipertensão, ela é prevalente no país, então a gente tem, de cada 3 brasileiros, você vai ter um hipertenso. A hipertensão é uma doença que, em mais de 90%, ela não tem cura, ela tem um controle. Você controla, você pode controlar, e inclusive o paciente hipertenso controlado, ele vive o mesmo tempo de vida de uma pessoa que não é hipertensa. Daí a importância de se tomar o medicamento de forma continuada. Quer dizer, não se abandonar o tratamento, não deixar de tomar o remédio. É muito comum, às vezes a pessoa tem a caixa de remédio, chega no sábado ou na sexta-feira e só tem um comprimido, ela não comprou, aí toma aquele último, aí só vai comprar depois. Então isso é importante que a pessoa, antes de acabar, observe para não parar o remédio, porque o remédio, muitas vezes, ele demora dentro do organismo apenas 24 horas. Então, aquelas pessoas que tomam apenas um comprimido para pressão, aquele comprimido ele vai durar no máximo 24 horas. Então, nas outras 24 horas, ele já tem que ter novo medicamento para que a pressão, muitas vezes, ela não se eleve. E é muito comum, como a pressão elevada, ela não dá sintoma na maioria das vezes, a pessoa não tem nenhum sintoma, a pressão está alta, muitas vezes é 20/12, 22/13 de pressão, e ela não tem sintoma, isso é um grande perigo. A gente até diz que é a assassina silenciosa, porque a pessoa está dormindo com esse nível de pressão e às sem vezes sentir nada. Pode até nem acordar, né? Até, muitas vezes, inclusive, o infarto e o derrame, quer dizer, o AVC, que é o derrame, ele acomete justamente na madrugada. Enquanto a pessoa está dormindo, a pressão muito elevada, como ela foi dormir sem sentir nada, então ela acorda já com aquele problema, ou muitas vezes até morre dormindo. Então é importante que a gente deva combater, deva tratar, deva medicar. E é muito comum as pessoas, eu às vezes detecto algumas pessoas que até, por exemplo, alguns homens chegam no final de semana e dizem o seguinte: olha, eu fui para um churrasco e não tomei o remédio porque eu ia beber. Então eu sempre digo o seguinte: olha, a gente não aconselha beber, se beber de forma moderada e com a pressão controlada, e também não deixar de tomar o medicamento. Porque se tomar o medicamento, você vai estar, sim, protegido, e caso você coma algum alimento com um pouco mais de sal, às vezes um churrasco que tinha um pouco mais de sal, se você tomou o medicamento previamente, e você vai estar protegido. Então, não abandonar nunca o tratamento medicamentoso. A gente até diz o seguinte, que uma forma de não esquecer de tomar o remédio é deixar na cabeceira. Deixar na cabeceira ou até deixar lá do lado da escova de dente, a caixa de comprimido, porque quando você chegar para escovar os dentes, você vai ver o seu medicamento. Então, não deve abandonar. E deve fazer, sim, consultas periódicas, justamente para ver se o medicamento está atuando. Ok. Alô, bom dia? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Cesário do Valentina. Cesário, bem-vindo ao Manhã da Gente. Sua dúvida? Muito obrigado. Olha, você gostaria para te perguntar ao médico, para quem tem suspeita de problema cardíaco, qual o exame mais indicado que ele poderia falar? E assim,
Ok, o exame mais Cesário. indicado. Mais indicado. Obrigada. Obrigada. Então, a pergunta muito boa. A suspeita de doença cardíaca, a gente sempre começa com uma boa avaliação clínica, sempre com uma boa história, porque a história é importante. Você conversar com o paciente, saber se ele tem algum sintoma ou não, e quando começou o sintoma, como está evoluindo aquele sintoma, e fazer uma avaliação física, medir a pressão arterial, auscultar o coração, realizar no início um eletrocardiograma, como eu tinha falado agora há pouco. Sempre o primeiro exame é um eletrocardiograma, um segundo exame é um ecocardiograma, e dependendo da avaliação da consulta, do exame físico, do eletrocardiograma, do ecocardiograma, aí você partiria para outros exames, tipo o teste ergométrico e às vezes até exames mais sofisticados. Mas diante da suspeita, um eletrocardiograma e a consulta já dá para a gente ter uma ideia de que tipo de problema cardíaco é o que está existindo com a pessoa. Doutor Valério, tem pessoas que têm gases e às vezes sobe aqui para perto do coração, né? E às vezes a pessoa acha que está com algum problema de coração e às vezes não é, né? Fica com uma dorzinha incomodando, um incômodo. O que seria isso? Exatamente. Muitas vezes a dor no peito, porque o coração está por trás do peito, né? Então, a dor que a gente chama dor no peito, ela pode ser manifestação de outros problemas que não o coração. Pra você ter uma ideia, 50% das pessoas que têm dor no peito, que não é do coração, é de origem gástrica. Então, um refluxo, quer dizer, aquela pessoa tem uma sensação de azia. Então, ela pode ter uma dor no peito. Ou problemas como gases, pode dar dor no peito. O que não é aconselhável é a gente deixar a pessoa com a sensação de que a dor não é do coração e não procurar ajuda. Porque é melhor buscar ajuda e o médico olhar e dizer que não é do coração e que é um outro problema, do que a pessoa tendo um problema cardíaco achar que é problema de gases. Eu só queria saber o que seria angina. O que é angina? Fala pra gente, como é que age? Quais são os sintomas? Exatamente, a angina é a sensação de dor no peito. Quando a pessoa tem uma obstrução na artéria do coração, essa obstrução que acontece ao longo da vida, a deposição de placa de gordura, a placa de gordura vai aumentando e vai ficando uma passagem muito estreita para o sangue passar lá para o músculo cardíaco. O que acontece? A pessoa tem uma sensação de dor no peito toda vez que ela faz um esforço. Ou quando faz um esforço ou quando tem uma emoção. Então ela tem a sensação de dor no peito, por quê? Porque o coração, ele bate mais apressado. Como ele bate mais apressado, aquela passagem do sangue, ela fica muito estreita. Então ela tem a sensação de dor no peito, que demora em torno de 15 a 20 minutos. E essa dor no peito vai até para os braços, vai para o pescoço ou para as costas. Então isso chama-se angina, que é dor. Quando essa angina ela é mais prolongada, quando ela demora mais do que 30 minutos, e ela vem associada à sensação de falta de ar, palidez e suadeira, aí você pode estar diante de um infarto. Então, a angina é como se fosse o prenúncio de um infarto. Tá aí, deixa eu só vir aqui no Facebook, né? Rapidinho pra ver se algumas pessoas estão querendo fazer perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto a Priscila vai vendo aí, gente, eu quero fazer uma outra pergunta, doutor. Eu queria que o senhor falasse pra gente assim, porque tem muita gente que fala assim, pessoas mais velhas, elas têm mais probabilidade de ter um infarto fulminante mais rápido. E as pessoas jovens, né? Tem também isso? Hoje, diferentemente do que acontecia no passado, existia uma máxima que dizia que as pessoas mais velhas, elas muitas vezes eram acometidas de infarto. Hoje, o que a gente tem é que pessoas mais jovens, os homens, por exemplo, de 20 a 40 anos, eles já estão tendo infarto. E as mulheres, por estarem de forma mais competitiva no mercado, por serem submetidas muito mais a estresse hoje do que antigamente, elas também estão sendo acometidas de infarto. Pra você ter uma ideia, na década de 70, cada 10 infartados, uma era mulher. Hoje, de cada 10 infartados, são 4 mulheres. Então, aumentou muito o número, mudou muito a epidemiologia. Então, hoje a gente tem pessoas mais jovens, inclusive tem casos de adolescentes, quer dizer, 12, 15 anos de idade, sofrendo e tendo infarto por conta de toda a mudança de alimentação, por conta de todo o estresse, a vida muito competitiva. Então mudou. Hoje não tem mais aquela de que o idoso é quem morria de infarto. Hoje o jovem já é acometido de infarto. Ok, então, olha só, tem dúvidas aqui da Thaís Lima. Um beijo pra você, Thaís. Ela quer saber, a dúvida dela é sobre o dano que uma veia coronária calcificada pode causar, doutor.
Então, a calcificação das artérias coronárias, elas normalmente ao longo da vida, quando a pessoa já está bem mais velha, então pode ter algum tipo de calcificação. A calcificação pode ser o início de uma doença lá de tipo o que eu falei agora, a placa de gordura. Então, essa calcificação ela deve ser acompanhada e caso exista essa calcificação na artéria coronária, que muitas vezes é detectado através de uma tomografia dessa artéria, você tem que avaliar os outros fatores de risco. Porque se a pessoa tem uma calcificação da coronária, mas tem um colesterol baixo, tem uma pressão normal, não fuma, faz sua atividade física, tem um nível de estresse aceitável, então essa pessoa apenas é acompanhada e o risco ele é bem menor se comparado com pessoas que têm essa calcificação, mas têm colesterol elevado, tem pressão elevada, tem muito estresse. Então você precisa acompanhar essa calcificação para ver se ela não aumenta e também controlar todos os fatores de risco para as doenças do coração. Tá aí, Thaís. E tem mais duas perguntas, Dudu. A primeira é o Tiago Davi. Um beijo, Tiago. Ele tá dizendo que tem 25 anos e a pressão já deu 20. Nossa. E ele toma Captopril de 25 miligramas. O Tiago. E o Felipe Ramon, um beijo pra você, Felipe. Ele disse que tem prolapso e quer saber se isso pode prejudicar a saúde dele. Exatamente. Respondendo primeiro, o prolapso da válvula mitral. É muito comum. A válvula do coração, nós temos no lado esquerdo uma válvula chamada mitral e no lado direito uma válvula chamada tricúspide. A mitral, ela separa o coração em átrio em cima, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo embaixo. Quando essa válvula ela está totalmente dentro do ventrículo, é o que é normal. Quando uma parte dessa válvula entra por um defeito, às vezes, de nascença, então ela entra um pouquinho no átrio. Eu até digo para as pessoas, o que é? É como se fosse uma orelha. A gente tem as duas orelhas, uma orelha é um pouquinho mais para frente. Então, como essa válvula ela é um pouquinho mais para dentro do átrio, a gente diz que é um prolapso da válvula mitral. Isso, na grande maioria das vezes, não tem nenhum tipo de problema. Apenas a pessoa é acompanhado e com uma certa periodicidade é realizado um ecocardiograma para ver se o prolapso continua do mesmo jeito. Mas há casos muito raros em que essa válvula tem um prolapso, essa válvula ela é um pouco rugosa, que é o que a gente chama prolapso com degeneração mixomatosa, é um termo científico, quer dizer, a válvula é mais rugosa, mais espessada. Então, esses casos a gente tem que acompanhar mais de perto. Inclusive, essa pessoa às vezes vai fazer uma cirurgia, a gente precisa dar um antibiótico para prevenir uma infecção nessa válvula. Mas se a válvula é uma válvula fininha, é uma válvula que tem apenas o prolapso, que a gente muitas vezes na conclusão do ecocardiograma diz prolapso sem repercussão hemodinâmica, ou prolapso da válvula mitral, esse aí muitas vezes não é nenhum tipo de problema. O que às vezes tem é que essa pessoa, diante de uma situação de estresse, de preocupação, ela pode ter uma sensação de batedeira no peito. Então, muitas vezes a pessoa tem um pouquinho de arritmia, pode ter, mas na maioria das vezes ela não tem nenhum tipo de problema, apenas precisa acompanhar. Quanto à pressão arterial, ele queria saber, ele é hipertenso, teve um pico de pressão, de 20, né? Isso pode acontecer. Então, o que é necessário é saber se o medicamento que ele está tomando uma dose adequada. Muitas vezes, quando ele passa em consulta, toma um medicamento, controla a pressão e mais na frente o que é que acontece? Às vezes a pessoa descuida um pouquinho, começa a comer de forma inadequada, às vezes ganha um pouquinho mais de peso e o medicamento que a pessoa estava tomando passa a não fazer mais efeito. Então, é preciso o quê? Reduzir um pouco o peso e controlar melhor a alimentação. É muito comum, às vezes, a gente passar o medicamento para o paciente e o paciente controlar a pressão e, às vezes, ele entra no nível num estilo de vida tão adequado, ele controla tão bem que, às vezes, a gente até para o medicamento, porque ela começa a ter queda na pressão. Então, o ideal é que a gente, inicialmente, mude o estilo de vida, faça com que ele adote um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, para depois ver se há necessidade de usar o medicamento. Ok, uma última pergunta aqui, doutor, do Facebook, certo? É a Nereuda Pereira. Ela disse que a cunhada dela, ela sente o coração acelerar por várias vezes, principalmente quando ela está ansiosa. E ela relata que a sensação é de morte, como se o coração fosse explodir. E ela pergunta, o que seria isso? As palpitações, ela deve estar tendo palpitações, que a gente chama palpitações taquicárdicas. O que é que preciso saber? Como é que se inicia? Se inicia subitamente. Muitas vezes
como eu falei, a palpitação, a pessoa tem a sensação de que o coração está pressando. Mas, às vezes, há casos em que a pessoa tem a sensação de que o coração está pressando demais e que ela consegue dizer, olha, demorou 5 minutos o coração batendo e eu tive a sensação de que eu ia desmaiar. Então, aí você pode estar, de fato, diante de um tipo de arritmia que a gente chama, é como se ela tivesse um circuito elétrico a mais. O coração é cheio de fios elétricos por dentro, que é o que conduz os estímulos, que faz com que o coração se contraia. Toda vez que esse estímulo passa nesses fios, o coração se contrai. Então, às vezes a pessoa tem um fiozinho a mais, não sei se é o caso, e esse fiozinho a mais, ele é responsável por um curto-circuito naquele local e dá algumas taquicardias. Então, é necessário uma avaliação e é necessário a realização de alguns exames, como, por exemplo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, talvez um teste de esforço, para se saber se essa arritmia é uma arritmia benigna ou uma arritmia em que precisa você consertar e, às vezes, até retirar aquele fiozinho para que você corrija. Bom, existe algum tipo de tratamento, né, para quem tem essas doenças cardiovasculares, doutor? Esse tipo de arritmia? Não, para quem tem no geral. Todas as doenças cardíacas você tem um tratamento. Hoje em dia a gente já tem tratamentos modernos, tratamentos que melhoram a sobrevida, aumentam a sobrevida, melhoram a qualidade de vida. Por isso que é necessário uma avaliação, é necessário muitas vezes realização de exames. Uma avaliação por ano é suficiente? Exatamente. Em alguns casos até com menos tempo, 6 meses, por exemplo, ou uma vez por ano. Então é necessário, dependendo de cada tipo. Um problema de válvula, muitas vezes a pessoa tem uma válvula estreitada, precisa a cada 6 meses estar no médico. Ou às vezes é um problema, a pessoa está relativamente controlada, uma vez por ano já está bem, já está de bom tamanho. O que vai ditar quantas vezes ele vai no médico é a gravidade. Vai ser a gravidade do problema de cada um, que tipo de problema. Às vezes você tem um problema na válvula, às vezes você tem um problema no músculo cardíaco, às vezes o coração está crescido, o coração pode estar muito crescido ou pode estar pouco crescido. O que a gente sabe é que hoje em dia tem tratamentos modernos que aumentam muito a sobrevida. Existem tratamentos como desobstrução das artérias, colocação de stents, que são aquelas molinhas que fazem com que as artérias fiquem abertas, uso de medicamentos para reduzir o colesterol, uso de medicamentos para reduzir a glicose. Então, o que é importante é saber que você controlando os fatores de risco, você controlando a pressão arterial, você mudando o seu estilo de vida, você fazendo sua avaliação com regularidade, você vai ter uma sobrevida bem maior. Então, a gente consegue tratar e consegue acompanhar esses pacientes e dar uma maior sobrevida para eles. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Tem mais uma pergunta, Pri? Tem só mais uma pergunta. Então tá, vai lá. Olha só, a Adriele, ela disse que a avó dela, a tia e a mãe, tem hipertensão. E quando o tio dela faleceu, a pressão dela foi para 18. Ela gostaria de saber se ela tem chance de ter pressão alta. Quando a gente sempre diz, quando o pai é hipertenso e a mãe é hipertensa, os filhos vão ter uma chance muito alta de se tornarem hipertensos. Se eles não têm pressão elevada, mas eles já têm um estilo de vida adequado, eles têm um peso adequado, eles se alimentam de forma saudável, a chance é menor. Mas tem que se avaliar pelo menos uma vez por ano a sua pressão arterial. É importante uma vez por ano fazer a medição da pressão arterial. O que muitas vezes a gente consegue perceber é que aqueles filhos de pais hipertensos que não são hipertensos, em situações de estresse têm picos de pressão. Então já pode ser um sinal de que ela poderá se tornar hipertensa. Daí a necessidade de controle, daí a necessidade de avaliação da pressão arterial pelo menos uma vez por ano e um estilo de vida adequado. Porque se você tem os seus pais hipertensos, mas você tem um peso fora do normal, você come de tudo, você não mede a pressão arterial, é comum muitas vezes você em algum momento da vida, por até uma avaliação outra, né, vai fazer uma cirurgia ou vai fazer algum tipo de procedimento médico, mede a pressão arterial e a pressão está elevada. Porque normalmente não dá sintoma. Não tem como você dizer, a pessoa começou a ser hipertenso porque começou a ter esse tipo de sintoma. Muitas vezes até você diz o seguinte, fulano teve dor de cabeça, era a pressão alta. Não, a dor de cabeça já ia existir mesmo que a pessoa não tivesse pressão alta. Então, como ela estava com dor de cabeça, achava que era da pressão, mediu a pressão e realmente a pressão estava elevada. Se ela não tivesse tido dor de cabeça e tivesse medido a pressão arterial, também estaria elevada. Então, é importante um acompanhamento de perto.
Ok, doutor Valério. Bom, nosso tempo tá esgotado, né, Pri? Esgotado. Infelizmente, nós não podemos ficar mais aqui, mas olha, por mim, eu ficava aqui amanhã todinha. Esse assunto é muito importante, muito interessante também. Mas, ó, antes da gente terminar, só queria saber uma coisa. Que horário, assim, a gente pode fazer atividade física, doutor? O melhor horário? A atividade física, a gente sempre diz, é no horário que a pessoa tiver disponibilidade. O horário da manhã é um horário bom. É um horário que a pessoa acorda e o clima está mais frio. Mas sempre a gente deve evitar o quê? Os climas quentes demais ou frios demais. Então, extremos de temperatura são ruins. E aquele horário de muito sol também é ruim. Então, os horários mais frios, os horários mais extremos, o horário fim da tarde, o comecinho da manhã, são os melhores horários. Mas a atividade física não tem um horário assim bem específico. É aquele horário que a pessoa pode. Desde que não tenha nada que seja tipo um sol forte demais ou frio demais, porque o frio pode desencadear problemas cardíacos, inclusive. Então, muito frio pode desencadear a pessoa, se a pessoa tiver uma placa de colesterol, o frio pode fazer com que aquela artéria tenha um espasmo e esse espasmo seja o responsável por dor no peito e às vezes até por infarto. Aumenta em 30%. Na época fria, a chance da pessoa ter um infarto. Então quando tiver muito frio, eu não vou pra academia, não. Não fala, não. Enfim, né, eu tenho falta com a minha personal. Um beijo grande pra Liz, né, pra Jamile. Gente, faz tempo que eu não vou pra academia, viu? Acho que desde quando eu voltei de viagem, ainda não fui. Agora não posso nem ir nem tão cedo. Mas olha, gente, obrigada, viu, doutor Valério. Volte mais vezes. Adorei o bate-papo hoje, foi muito bom. Espero que a gente possa tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores, né? E as nossas também, né, Priscila? Claro, com certeza. Essa da hipertensão foi bacana, realmente, porque, né? Bom demais. Questão de genética, hereditária e tudo. Minha mãe tem hipertensão, meu pai tem colesterol alto. E por aí vai. E a gente não quer ter. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não quer ter isso, né? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Olha só. Depois do intervalo, não perca a receita gostosa com o chefe Vinícius Boto, viu? Pois aí, um delicioso creme de camarão, que é uma verdadeira perdição, hein? Voltamos já já. Fica aí.